Queridos companheiros, amigos, irmãos, que a paz íntima de nossa consciência possa, nesse instante, reagir, harmonizando-nos com as leis que regem a nossa evolução. Sintamos a alegria da vida, a alegria de viver, de estarmos num mundo onde tantas oportunidades nos são concedidas. Elevemos o nosso pensamento para que busquemos dentro do Evangelho um roteiro sublime para o crescimento de todos nós, na vanguarda deste momento que ora nos encontramos, sentindo úteis àqueles a quem tanto amamos. Nós vamos ler hoje o item 4 do capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso Mestre possa nos amparar, iluminando-nos para este assunto da mais alta importância, ampliando a nosso olhar e a nossa compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Jesus, que a sua bondade excelsa se faça junto de nós, amparando-nos, fortalecendo-nos hoje e sempre. Queridos irmãos, cada dia que passa, o Evangelho vai se desdobrando em nosso pensamento, páginas divinas que vão nos sustentando, que vão nos observando o valor da vida, da reencarnação, das oportunidades que nós estamos vivendo.
O Evangelho desta manhã vem nos mostrar duas propostas divinas que, naquele tempo que Jesus esteve conosco, era natural que eles não compreendessem, porque a reencarnação, apesar de que ela está presente em toda a história da humanidade, mas foi Jesus que trouxe uma compreensão maior. E nós sabemos que a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Ora, é diferente a ressurreição da reencarnação. E os judeus, eles acreditavam na imortalidade. Os saduceus não. Hoje nós temos tantos saduceus, né, vivendo conosco, que não acreditam na reencarnação, não acreditam na vida após a morte. Então nós entendemos que tudo isso é um processo de evolução, o que nos mostra que não é só uma inteligência racional que vai nos ampliar o nosso olhar em relação às leis que regem a nossa vida. Foi com Jesus, né, que ele trouxe para nós, mostrando de uma forma tão clara o que era a ressurreição e o que era aquilo que nós depois, com o Espiritismo, com a chegada do Espiritismo, ficou-se muito mais claro para todos nós, que é a reencarnação. Mesmo que Jesus tenha dito que Elias já veio, mas não o reconheceram. Então, mostrando que João Batista era a reencarnação de Elias. Agora, a doutrina espírita, ela detalha a reencarnação como uma lei. Ela nos explica como nós vamos reencarnar. Então, a ressurreição, que dá essa ideia de voltar à vida do corpo, ela hoje é impossível compreender e aceitar isso, porque a própria ciência já nos mostrou que os elementos materiais, eles se deterioram quando não há mais a presença do espírito. Agora, a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, que Kardec denomina até de alma, que ele mostra que quando o espírito está encarnado, para diferenciar do espírito errante, ele fala que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Então, a gente vai ver que quando ele fala da ressurreição, a ressurreição, para nós, fica muito claro no trabalho que o Cristo fez, especialmente com Lázaro. Quando o Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta, as irmãs de Betânia, ele havia tomado uma direção diferente, né? E nós sabemos que os criminosos, esses que afastam de Jesus, aqueles que nós chamamos ainda de pecadores, trincam a sua consciência como trincam cristal. E eles têm dificuldade para entender, né, tudo aquilo que as leis divinas está nos proporcionando. Então Lázaro não podia ser feliz, porque ele não compreendia a grandeza das leis de Deus. E ele então fica doente. E ele passa pelo o estado de catalepsia. E nós sabemos que era um estado que poucas pessoas conheciam. E então aqui nós vamos ver uma mensagem muito importante, extraordinária de Emmanuel, trazida por João, no versículo 11:44, quando ele diz assim: "E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir." Isso tem uma expressão muito grande, porque Lázaro não estava morto. E se ele tivesse morto, ele não poderia, de forma alguma, voltar a reabitar o mesmo corpo. Por que nós estamos falando isso? Porque o corpo ele está imantado pelas ligações do perispírito. E Emmanuel então nos diz: os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem,
Os que trincaram o cristal da consciência entendem maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então, quantos Lázaros também estão aqui no mundo? Não com catalepsia, mas com a nossa consciência trincada, pelo afastamento das leis de Deus, pelos atos que não deveriam ter sido realizados por nós. E nós vamos ver que naquela condição, nem Lázaro nem nós nunca ficamos felizes, porque o estado de felicidade, ele vem quando nós estamos harmonizados com a lei. E nós precisamos entender que todos nós temos oportunidade de reiniciar as nossas experiências. Isso nos mostra que para reiniciar uma experiência, eu preciso de nascer de novo, de vivenciar o bem que todos nós fomos convidados a viver. Então, nós podemos perceber que o passado está em nós, ele fica guardado na nossa memória. E é por isso que a própria natureza tem nos mostrado que tudo que nela está, que morre, também se transforma. E nós precisamos entender que nós temos a necessidade não de reencarnar em outro corpo somente, mas nós temos a necessidade de, através de cada reencarnação, quebrar os antigos preconceitos, os antigos sentidos, preceitos do mundo, para que a gente possa desenovelar o nosso coração, desenovelar em favor do nosso crescimento espiritual. E o que é isso? Muitas vezes guardamos tantas mágoas, tantas culpas, e reinicia o esforço da boa compreensão. Então, alguém que não te entende, você precisa de pensar que aquele que não te entende é um irmão que já esteve com você em outras oportunidades. A reencarnação é a volta do corpo, do espírito ao corpo. E quando nós voltamos, nós trazemos conosco a nossa individualidade, a personalidade que tem que ser modificado. Então, nós vamos ver que Lázaro, ele não podia ser feliz, porque ele trazia muitas dificuldades. E ele, então, vai ser levado ao túmulo pela questão da catalepsia. E ali ele fica em estado totalmente cianótico, rocheado, as pessoas já achavam que ele estava morto, né? E quando Jesus disse essa frase que João nos traz, desligai-o e deixe-o sair, essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza, porque Jesus mostra que ele desenfaixar é tirar as faixas da consciência, não é do corpo que estava envolvendo ele, é acordar o espírito. E aí Jesus diz para ele que desligai-o e deixe-o ir, ele não impede. E Lázaro, ele levanta do sepulcro, quando Jesus o chama, que ele devia sair dali, né? E aí nós vamos ver que esse desligamento, ele é importante para que nós todos possamos caminhar de novo, encontrar novas fontes que vão nos enriquecer, nossas fontes de verdade. É preciso reconstituir e santificar sempre os elos espirituais que Deus nos concede. Mas eu também gostaria de dizer-lhes que a reencarnação, ela não nos isenta das nossos erros, das nossas culpas do passado. Porque a falta de compreensão da reencarnação é a falta de compreensão do olhar da função do perispírito, onde a memória se encontra. Então, todos nós somos espíritos culpados, somos quase todos aqueles que já passaram por diversas experiências, num período, talvez, né, de que nós achamos que nós éramos importantes, mas todo o nosso período aqui na Terra, ele é transitório. Ninguém fica sem vivenciar as suas lutas, sem conferir determinados privilégios,
e muitas vezes privilégios que nós criamos para nós, que na verdade nós nem os temos. Então é preciso renascer nos últimos degraus da subalternidade para que nós possamos sentir a dor do cativeiro, da humilhação, da injúria. Por quê? Porque a reencarnação nos possibilita uma educação de contraste. Quando nós todos somos convidados a vivenciar novas oportunidades, mas aquilo que nós já vivenciamos fica guardado em nossa memória. E é isso que Jesus estava nos dizendo, né? Que ele conheceu João Batista, e João Batista era Elias no corpo de João, mas que João não podia ser Elias, porque João fora reconhecido por todos no tempo do Cristo. E é preciso que a gente possa, então, voltar sempre na Terra, nessa arena terrestre, em determinadas situações, para que nós possamos experimentar a miséria, o luxo, a vaidade, modificando os sentimentos pretéritos. Então, todos nós somos vítimas de nossos próprios erros. Erros que foram deliberados e que nós precisamos corrigi-los. E é depois da morte que tomamos maior consciência deles, porque nós passamos a nos perceber. E os judeus, mesmo sabendo da imortalidade, eles não tinham esse conhecimento. E se nós hoje estamos aqui tornando a encontrar uma nova oportunidade, especialmente no lar, vivenciando novas experiências com espíritos que nós já tivemos no passado, que é a nossa parentela, nós precisamos aprender que a culpa que trazemos, todos trazem. Então, não adianta a gente querer cobrar um comportamento do outro, sendo que muitas vezes eu também não consegui restaurar aquele tempo, aquelas imagens, aquelas referências que estão dentro de nós. Muitos tiveram oportunidades de passar pelas paixões grosseiras, desenvolvendo um abuso do sexo e que trouxe para eles grandes complicações. Hoje nós estamos vivendo a dor de toda forma. Então é preciso que a gente possa aprender a olhar para dentro de nós e perceber que nós somos um espírito com novas oportunidades. E é por isso que nós regressamos ao corpo, ao mundo, em corpo dilacerado, é outra hora deprimido, exibindo estranhas enfermidades, muitas vezes passando pelos campos da obsessão, que nós mesmos que criamos para nós, por vivenciarmos sentimentos tão contrários à lei do bem, do amor. Então, todos nós somos espíritos culpados, ainda não temos ninguém isento disso. E a perfeita justiça, ela nunca se expressa com a perfeita misericórdia, mas ela abre para todos nós, sem exceção, a oportunidade do serviço do bem. E é assim que nós vamos também ampliando o nosso olhar e vamos compreendendo o valor das leis divinas que vão nos estimular a caminhar de forma mais segura, procurando no aperfeiçoamento do mundo relacionar de forma mais verdadeiras. Mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende só de nós, queridos irmãos. É isso que eles não compreendiam. E é isso que Jesus está nos mostrando. A reencarnação, ela tem uma finalidade educativa e a ressurreição não. A ressurreição é uma volta ao mesmo corpo. O que Jesus fez com Lázaro, com a filha de Naim, então com o filho de Jairo, eles estavam em situações de catalepsia e que nós, hoje, a ciência já mostra isso de uma forma diferente. Então, muitas vezes estamos pensando que eles morreram e eles não morreram. Nós sabemos na história quantas pessoas foram enterradas vivas, achando que estavam mortas. E era justamente este estado que nós precisamos compreender e que hoje, graças ao avanço da ciência, nós já temos isso bem claro,
Então, a distinção da ressurreição e da reencarnação, hoje para nós, com a luz do Espiritismo, é muito clara. Por isso que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o nascer de novo implica na amplitude e do que o Espírito vislumbra e na ampliação do entendimento da doutrina espírita, do ser espiritual, do espírito imortal que todos somos. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Convido a todos a aproveitar o máximo a sua reencarnação. Aproveite as oportunidades que ela te dá, o compromisso que você trouxe, a família que te recebe, porque é uma dádiva divina. É uma dádiva que Deus nos coloca sempre neste caminho para que possamos encontrar com o reino de Deus dentro de nós. E este encontro depende de nós, que é o processo de aplicação das leis da verdade em nossa vida. Nós pedimos a Jesus que nesta hora nós possamos receber o passe, fortalecendo o nosso pensamento, nossas vibrações, harmonizando-nos neste instante. Que a nossa água seja fluidificada e que saibamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, Senhor. Que esses ensinamentos calem profundamente em nós, convidando-nos a refletir no que temos feito com a nossa reencarnação. Amigos, receba o nosso carinho, as nossas vibrações, dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, mas sinta-se confiante e em paz. Que assim seja.